Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Me dá só um feedback aí se tu consegue me ouvir tranquilo, se o áudio tá bom pra ti. Feedback no chat mesmo, tá? Não sei se a galera vai chegar aí também, mas de qualquer forma vamos produzindo aqui, tá? Ah, falando aqui pelo menos os primeiros passos com o teste. Bom E dia, sim, claro, escutando. tá. Não precisa usar o Microfone, microfone né? não, tá? Tá. Mas qualquer coisa que tu quiser, tiver dúvida, tu pode abrir sem nenhum problema, tá bom? Mas já enrolou bastante, né, para fazer esse, esse workshop, então vamos tentar realizar aqui da melhor maneira possível. Tá? Agradeço desde já a todos, o Luiz que está aqui com a gente nesse momento, e também quem vier assistir a gravação depois, tá bom? Muito obrigado aí pelo apoio. Como sempre falo também, né, eu não estou dando workshop aqui, não sou o dono da verdade. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, ajudar incrementando algum assunto aqui pelo chat mesmo, ou depois em comentários, fique à vontade. E um disclaimer, eu já peço desculpa aí pela câmera, que ela está um pouco sem muita luz, porque como a gente vai ficar muito tempo, né, até falei isso em outros workshops, posso até dar uma melhoradinha aqui, mas como a gente vai ficar muito tempo, eu acabo não ligando a luz que eu tenho aqui. Tenho um problema de sensibilidade, então ficar muito exposto muito tempo à luz me deixa um pouco quebrado aqui de vista. Tá bom? Então, a questão da câmera está um pouco escura, é por isso, tá? Então é isso, deixa eu compartilhar, já estou gravando aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Beleza. Deixa eu minimizar aqui acho que o Telegram. Vou deixar aberto só o chat do, do Zoom. Aqui, acho que a câmera, não sei se preciso deixar minha câmera aqui. Então, oficialmente, bom dia. Vamos começar aqui nossos trabalhos. A gente tem aqui eu preparei aqui uns slides para a gente dar até uma introdução e etc, entender o que a gente vai ter para hoje, tá? E é claro que a gente vai botar a mão na massa, né? Porque senão não, não seria chamado de workshop, né? Isso. Então, deixa eu já colocar aqui a apresentação. A gente vai começar hoje, lembrando que o workshop ele é PHP com testes e PHP Unit, e na segunda parte a gente vai falar sobre o PEST. Eu pensei muito, e como a gente vai acabar, só centralizar a câmera aqui, como a gente vai acabar falando do PEST, e tecnicamente o PEST está muito ligado ao Laravel, eu decidi introduzir o que não teria no caso, né, e também ficaria até sem sentido se eu não introduzisse, não adicionasse, um pouco de testes no Laravel mesmo com PHP Unit, para a gente já começar a ter essa base, esse conhecimento para poder chegar no PEST e fazer um paralelo e também usar e conhecer o PEST nas suas ferramentas, na sua API de métodos para nos auxiliar e assim por diante. Então, hoje, além de a gente fazer esse conhecimento do PHP Unit com PHP puro aqui, uh, entender ele com esse Vanilla PHP, né, que é o PHP puro, eu vou adicionar hoje também um pouco de testes com Laravel. Então, a gente inicia um projeto rápido, faz alguns testes focados em API para entender essa visão de features, tá? E aí depois a gente, para a próxima aula, já linka, né? Usando o PEST, já vai ter esse know-how com o PHP Unit dentro do Laravel, tá bom? Então, essa vai ser uma adição. Eu já acho que acho que deve ter ficado claro, mas fica aqui esse disclaimer para gente. E a gente tem aqui um índice rápido do que a gente vai ver hoje, né? O que são testes, por que testar, isso aqui vai ser um pouco mais filosófico aqui para a gente entender. Eu vou falar um pouco sobre testes de unidade e integração, vou falar um pouco sobre essa boa prática chamada de FIRST, tá? E aí depois a gente começa realmente a entender a filosofia do TDD, tá bom? Você pode testar as coisas sem necessariamente estar fazendo TDD, a gente vai ver o que
quando que eu estou fazendo TDD e quando não, a gente vai entender pela filosofia do próprio. E a gente começa a entender o PHP Unit, né? O framework de testes de unidade e integração, que é o PHP Unit, tá? E dentro disso, a gente vai ter vários assuntos de testes mesmo. Não quer dizer que é só o PHP Unit que tem asserts, mocks, stubs. Eu chamei aqui de hooks, eu já vou explicar mais à frente. Mas eu vou acabar aqui, como eu vou trazer os exemplos com ele, então eu já deixei depois da introdução do PHP Unit, que não vai ser nada demorado, e a gente já vai partir para a prática logo em seguida com PHP e PHP Unit. E aí depois a gente faz alguns testes aqui com o Laravel, tá? E nos casos, nós vamos fazer essa abordagem via features, tá bom? Que é uma forma de teste que tem no framework, que para mim, na minha visão, é nada mais do que um teste funcional ou de integração, tá? Na minha visão, mas eu vou explicar mais à frente por que que eu vejo isso. A feature é só um nomezinho bonito que eles dão. Claro que você está testando uma feature, mas é como se a gente falar de feature, teste de feature, a gente acaba desmembrando de tudo. Não, pode ser chamado de integração e funcional ou um ou outro. Isso, na minha visão, eu vou explicar mais à frente, tá bom? Então, nós vamos ter esses assuntos, né, esses trabalhos hoje, tá bom? Então, primeiramente, o que são testes, né? A gente sabe que testes a gente pode tranquilamente ir ali, codar um site, codar um sistema e ir no browser e simplesmente atualizar a página para ver se as nossas alterações estão sendo aplicadas corretamente. E ali é um teste, não deixa de ser um teste, tá? Então, testar coisa é você botar à prova aquilo que você codificou, isso falando, claro, do nosso trabalho como programadores, desenvolvedores e assim por diante. E testar é realmente você pegar aquilo que você fez e colocar em prova. Só que isso acaba que sendo muito, pesa muito para você. Acaba trazendo um trabalho extra desnecessário. Não que você vai deixar de fazer esse comportamento específico de ver num browser, né? Tá falando de programação web, a gente já é desenvolvedor web, então a gente acaba tendo o browser ali como a nossa visão de permitir que o usuário acesse nossos sistemas. Isso vai acabar por continuar a acontecer, tá? Você, em algum momento ou outro, vai estar testando ali no browser, mas tem essa parte de você automatizar certos testes. É claro que você vai ter diversos tipos de teste, aqui a gente vai abordar tecnicamente dois, mas você vai ter teste desde testes que vão testar a mínima parte do teu código, aos componentes trabalhando junto, as funções que você espera daquele componente, se elas estão funcionando, a testes de carga, para saber se a tua aplicação aguenta certos tipos de acesso. Você vai ter testes de end-to-end, onde você vai testar ponta a ponta, desde a visão do usuário acessando o teu site, a como esse acesso está corretamente integrado no todo, tá? Então, você vai ter diversos tipos de teste. Você tem os testes que, para mim, se encaixam no end-to-end também, que você acaba simulando o comportamento de um usuário em uma tela específica, tá? Então, você tem diversos tipos de teste justamente nessa visão de você já testa no dia a dia, mas só que você acaba automatizando esses testes. E aí, por automatizar, você tem uma, uma facilidade maior de focar em outras coisas e, claro, aquilo que está testado, corretamente testado, vai estar garantido pelo teste que está funcionando da maneira que você planejou aquela API de utilização daquele componente, daquele sistema e assim por diante. Aquela interface de utilização do usuário, no caso. Então, ou interface da própria classe na teste de unidade também. Então, você tem essa automação do teste para simplificar a sua vida em momentos futuros, tá? Por que eu falo isso? Porque acaba que o assunto teste é um código a mais. Se você parar para pensar, na maioria dos tipos de teste, é um código a mais que você tem
Até mesmo em teste de carga, você tem um código em algum momento para definir aquele, como é a palavrinha que eu esqueci agora? Aquele environment que vai testar a carga da aplicação, mas tem uma palavrinha melhor que eu não vou me lembrar agora. Mas você tem esse esse código a mais, né? Esse código que você vai acabar criando, que vai garantir que o teu código de fato implementado está agindo como você planejou, tá bom? Eu acho que é o que muita gente também acaba tendo dificuldade na hora de testar, que é basicamente você não entender o que que o teste compete, claro que dado o tipo de teste que você está fazendo, e não saber entender para que que ele vai servir, tá? Eu espero conseguir passar isso aqui bem para vocês, tá bom? Então, por essa visão de você ter esse teste, que ele vai ser um código a mais, muitas pessoas acabam deixando ele de lado, acabam pensando assim, vale a pena perder tempo com teste, tá? E aí entra essa minha pergunta, testar ou lá do próprio índice, né? Por que testar, né? No caso, você tem realmente, querendo ou não, uma perda no momento. É aquela perda que você tem no momento que, no futuro, ela se converte em benefício. Por exemplo, na nossa vida real, a gente acaba perdendo um pouco no momento por economizar, né? Quando a gente fala de finanças, a gente perde no momento certas regalias por economizar as coisas, mas no futuro, no longo prazo, você acaba ganhando, dado aquele rendimento. Se você trazer isso para testes, você vai ter a mesma ideia, você vai ter a mesma visão, o mesmo sentimento. Você acaba tendo mais uma base de código, mais claro que é uma base de código que vai garantir o funcionamento da tua aplicação, dados os tipos de teste que tem ali na tua aplicação. Você não é obrigado a ter somente um tipo de teste. Você vai ter os testes que fazem sentido para o teu projeto, nas áreas que os testes que existem, né, no caso. Então, normalmente você acaba assim, eu vou testar só a unidade, mas eu acho que o mais importante que só a unidade seria ter integração, porque você vai saber que, além da unidade estar funcionando, eu já vou explicar mais à frente esses tipos de teste, pelo menos os dois que eu vou falar aqui. Além de você ver que a unidade funciona, é melhor também, ou melhor você ver como os componentes estão trabalhando juntos, naquela visão do teste de integração. Então, você vai ter testes que façam sentido para a tua estrutura, mas se eu falasse assim, se você tem que escolher um, eu acho que não deveria existir essa pergunta, ou essa questão de escolha, você preferiria o teste de integração, tá? Porque o teste de integração ele vai acabar testando o funcionamento não somente real daquele componente, mas se ele interage com outros, você acaba testando todo mundo junto, tá bom? Mas voltando para a visão de testar, né? Então você acaba perdendo hoje para ganhar no futuro, para ganhar em mais confiabilidade na tua base de código real, tá? Não estou dizendo que os testes são irreais, tá? Mas no real eu quero, vou me corrigir a palavra, porque falar alguns termos a gente acaba ignorando outros, né? Mas o teu código real que eu quero dizer que é o teu código que é um negócio de fato, que é o que faz funcionar o teu projeto. Você tem um teste a mais, é um código a mais que vai garantir que o que você planejou para aquele teu projeto, no código, dados os tipos de teste, está realmente implementado da forma correta. Tá? Então, você tem mais confiabilidade na tua base de código. Quando você testa, à medida que você vai tendo maturidade, você acaba por trazer também essa maturidade para o teu código, porque tem algumas premissas na programação que a gente acaba confundindo um pouco, tá? Naquela visão assim, a programação é fácil, tecnicamente não é fácil. Aí vem outro pensamento, tem que ser difícil testar. Na verdade, nesse caso, não, tem que ser fácil testar, tá? Porque aí o que que isso compete? Quando você vai testar, você vai ter mais coesão,
tá? Coerência ali entre os componentes, entre o teu código, você vai saber lidar melhor com dependências que aquela tua classe precisa. Aí você começa a pesquisar por boas práticas, filosofias e assim por diante, como o próprio Solid. E aí você começa a entender que eu acho que para me simplificar esse código aqui que eu estou testando, seria legal eu inverter essa dependência, seria legal diminuir o acoplamento aqui por eu não depender de um tipo específico, mas de uma abstração desse tipo, e por aí vai. Tá? Então, você acaba também, também trazendo essa visão de não somente garantir a confiabilidade do código, mas trazer essa maturidade que o teste te dá para dentro do próprio código, buscando facilitar os testes em cima desse código. E aí, quando você busca facilitar, você vai entrar nessas premissas. Acho que o mais conhecido é o Solid. O Solid realmente te traz excelentes práticas e boas práticas para que você consiga deixar o teu código mais eu vou dizer assim, com mais maturidade, tá? E aí você acaba ganhando também nos testes, porque o teste está sendo fácil de ser feito, tá? Não é que é fácil aprender teste, não é que é fácil pensar em testes, não é que é fácil pensar no TDD, que eu já vou falar mais à frente, tá? Mas você acaba tendo essa maturidade pelo uso do teste, traz a confiabilidade e testar. Testar para quê? Você ganha no longo prazo, tá bom? Você tem mais você tem mais confiabilidade de adicionar novas features, garantido pelo teste que você vai fazer dessa feature, e aí saber se esse teste, com esse novo componente, com essa nova feature, integrado com os componentes atuais, se está tudo funcionando corretamente. Então, você tem mais confiabilidade nesse desenvolvimento. Você vai garantir, não é que o teste vai trazer o teu software 100% inquebrável. Não, mas vai te dar uma boa confiabilidade e o mínimo de problemas, tá? Não é que não vai ter problemas. Cada vez que você injeta ou cria código, você está criando bugs ao mesmo tempo. Mas aí, com o teste, você vai ter uma rastreabilidade melhor, você vai ter mais tempo para garantir os comportamentos em que aquele bug acontece e cobrir isso com o teste, depois já ter a garantia que esse bug não está mais acontecendo, porque tem esse teste comprovando, tá? Então, você só ganha no longo prazo, e o longo prazo faz muita diferença, tá? Se você já está no mercado há muito tempo, você sabe disso, onde você vai ter menos perda com suporte e mais foco no produto, trazendo ele como algo mais confiável, com excelentes feedbacks, tá? Por conta do bom funcionamento do software em si, tá bom? Então, só um ponto claro, reforçando que testar não quer dizer que o código ou o teu software não vai ser quebrável. Claro, vai ser quebrável porque a gente é imperfeito, querendo ou não. E a cada vez que a gente injeta ou cria novos códigos, a gente está injetando ou criando novos bugs. Mas aí o teste entra nessa filosofia toda que eu falei, onde você vai sempre ser guiado pelo teste, ou se você usar a filosofia do TDD, de fato ser guiado pelo TDD, pelo teste em primeiro, e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai ter aqui a parte dos testes de unidade. Você vai ver muito falar de unit test quando traduzirem teste unitário, mas, na verdade, o unitário ali, o unit tem mais a ver com unidade, tá? Unidade, aquela mínima parte do teu código. Se você está numa classe, a mínima parte daquela classe vai ser as ações dela, vai ser os métodos. Então, você vai garantir casos de teste para cada mínima parte dessa classe, tá? E aí você vai testando, você tem um teste para a classe e vai testando os casos de teste para as mínimas partes dela. E o importante disso é, você garante o funcionamento de cada pontinho dessa classe, e o legal é que, se cada ação, ou seja, cada método tem alguns comportamentos, é importante que você mapeie casos de teste para cada um desses comportamentos, tá bom? Então,
o teste de unidade, ele se dá com isso. E aí, por exemplo, quando você, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos imaginar que a gente está testando uma classe que faz uma chamada para a API do Google, ou qualquer outra API, API do GitHub, qualquer coisa assim. Se você vai testar a mínima parte, você concorda comigo que a chamada para a API do GitHub não compete à mínima parte dessa classe, tá? Já é um serviço externo. Então, quando você tiver casos desse que o escopo foge daquela mínima parte, você vai começar a partir e pensar em mocks, stubs, spies e assim por diante. Por padrão, no próprio PHP Unit você vai ter suporte na interface ali de métodos do PHP Unit para mocks e stubs, tá? Se você quiser fazer spies, aí você teria que fazer algo customizado, tá bom? Mas oficialmente pelo PHP Unit você não tem esse suporte, tá? Mas não quer dizer que você não consiga fazer algo que simule ou que te entregue essas visões extras, tá bom? E aí, no caso, esses pontos, né, de mocks, stubs, eu vou falar com calma aqui também. A gente vai criar alguns. Eu vou trazer outros exemplos que eu já tenho aqui para você ver e também ter essa maturidade a mais. Mas mocks, stubs, etc., eles entram naquelas partes de dublês, tá? Que no caso, quando a gente sabe, né, a gente vem para a vida real, a gente sabe que a gente tem um ator ali, que é o cara conhecido, né? E aí ele vai atuar, fazer seus trabalhos, mas tem certos momentos em que o ator, no caso da vida real, ele não sabe fazer certos malabarismos, ele não sabe fazer certos tipos de trabalho sem que ele comprometa a sua saúde física ali, tá? E aí acaba entrando em cena o dublê. Ele vai agir como se fosse o ator, tá? E aí essa é a mesma visão para os testes quando você falar de dublês de teste. Só que aí no caso aqui se encaixa de uma forma diferente, mas é a mesma ideia. Quando você está testando a mínima parte, você tem certos momentos em que essa mínima parte depende de coisas externas, você não vai trazer essa coisa externa real para cá para o teste, você vai mocar, né? Você vai criar um dublê dada a necessidade, tá bom? E aí você tem isso também muito forte na parte de teste de unidade, tá? Ou unit tests. E aí tem a parte do integração, acho que esse de integração ele é mais tranquilo de entender no todo e é mais simples até, só que ao mesmo tempo poderoso, porque ele vai testar como aqueles componentes estão trabalhando juntos. O próprio nome já diz, integração, integrar, como eles estão integrados, se eles estão integrados, funcionando corretamente, é o que se encaixa nesse teste. Então, agora, voltando àquela classe que eu falei para você, que faz a chamada do GitHub, se você criar essa classe agora, criar o teste dessa classe na visão do teste de integração, ao invés de você mocar a chamada da API do GitHub, da API do Google, qualquer coisa assim, você vai fazer ela real, tá? Você vai verificar se esse código real aqui, que anteriormente era a unidade para mim, se ele está funcionando corretamente com o real da chamada da API do Google. E essa chamada da API do Google pode ser feita não por essa classe que eu estou testando atualmente, mas por uma outra classe para separar as responsabilidades. E aí eu quero ver se essa minha classe que eu estava testando na unidade anteriormente, agora testando a integração, se ela está funcionando corretamente com a chamada real da API do GitHub por meio daquela outra classe. Então, se elas nessa integração estão funcionando corretamente, tá? Então, você tem agora o teste de integração trabalhando mais no funcionamento real das coisas, tá? Você acaba tendo também testes funcionais que é muito parecido com integração, e o funcionário ele foca mais na funcionalidade, ou seja, no funcionamento daqueles pontos de funcionalidades, e às vezes essas funcionalidades possam ter ligação também com outros componentes, então acaba que confundindo um pouco às vezes, né? Você tem integração e funcional, mas existem essas ligeiras diferenças, tá? Mas vamos focar aqui no de integração para a gente, tá bom? Então, você tem esses dois tipos de teste, vários outros, mas aqui para a gente vai abordar e focar nesses dois, tá?
E aí, com isso a gente entra aqui em algumas boas práticas. Depois você pode tirar um print aí dessa tela para fixar essa ideia, tá? Que é esse princípio FIRST, tá? Então, o F ali ele quer dizer rápido, o I isolado, né? Claro que está em inglês ali. O R de repetíveis, o S de self-validate, né? Ou autovalidação, perdão. E o timely, oportunos, né? Momentos oportunos. Então, o FAST, ele indica para a gente que os testes unitários devem ser rápidos de executar. Esse é um ponto bem importante. Até tá aqui, né? Isso é importante para que você possa executar seus testes com frequência, garantindo que eles façam parte do seu fluxo de desenvolvimento contínuo. Ele mostra aqui para a gente que testes lentos podem desencorajar a execução frequente e atrasar o processo de desenvolvimento. Então, isso é bem importante, porque, assim, acabei não trazendo para cá, mas você vai ver em muitos lugares a pirâmide de testes, onde você vai ter testes na base dessa pirâmide, normalmente é o de unidade. Aí, quanto mais você vai subindo, mais você vai trazendo os testes de funcionamento real daqueles códigos. Não que o de unidade não é o funcionamento real, mas o de unidade é uma unidade, tá? E quanto mais você vai subindo, você vai testando todo mundo junto, você vai testando interface. Tanto é que o que está no topo normalmente é o que testa a interface, o end-to-end, qualquer coisa assim, tá? E aí você tem os da base, são normalmente os mais rápidos. E à medida que você vai subindo, você vai tendo uma lentidão maior, tá bom? E faz sentido, né? Porque imagina, no de unidade você testa a mínima parte e você simula o que é dependência. Quando você vai para o de integração, você já testa o real funcionamento. Então, você vai ter um pouquinho de tempo a mais para rodar, porque ele vai testar as chamadas reais. Se você estiver testando coisas de banco, vai testar a chamada do banco real. E aí, pensa agora no end-to-end que testa tudo, interface, todo o projeto, né? Então, vai ser realmente mais lento. Então, a ideia é que teu teste, ele, na medida do possível, evidentemente, que eles sejam rápidos, justamente para que você tenha essa vontade de querer executar e querendo ou não, pode até ser algo chato do próprio testar, e você vai executar com muita frequência. Claro que com o tempo você vai ter maturidade e você vai codificar um bom pedaço, testar e depois rodar a switch, tá? Mas isso vai ser frequente. Então, se o teu teste ele tiver a possibilidade de ser bem mais rápido, que ele seja. Então, você procura otimizar sempre que possível, tá? Isolados, né? Cada teste deve ser isolado, que é o I ali do first. Então, é bom que você tenha casos de testes. Para caso de teste, o próprio nome já diz caso, você não vai ter dois casos de teste iguais, então que eles sejam isolados nesse sentido também, tá? E aí ele também indica aqui para a gente que eles não devem compartilhar informações entre si, e isso ajuda a evitar efeitos colaterais indesejados e torna os testes mais confiáveis. E aí, de fato, traga essa ideia para o caso mesmo. Então, se você tem um caso de teste para a chamada da API do GitHub, que esse caso de teste se foque nisso. Aí depois você pode criar um outro caso de teste para, por exemplo, se esse retorno via 404, meu comportamento está ok, seria outro caso de teste, tá? Então, sempre pense dessa maneira. Os testes devem ser repetíveis, né? Então, eles devem produzir o mesmo resultado sempre que forem executados. Isso é fundamental para garantir a confiabilidade dos testes e para que eles possam ser executados em qualquer ambiente, tá? Realmente não faz sentido você esperar uma, um resultado X e a cada vez que você roda vai vir Y, Z, A, B, C. Então, eles têm que realmente garantir que o que você mapeou está com o retorno correto e que isso seja reproduzível sempre da mesma maneira, tá? Para que, como a gente sabe, haja com confiança, a gente tenha confiança, na verdade, em cima daquele teste, tá? Ou que ele seja confiável em si. Autovalidação, os testes devem ser autovalidados, o que significa que eles devem fornecer uma indicação clara e automatizada do sucesso ou falha, tá? Aí tem aqui, isso é geralmente feito por meio de afirmações, assertions, que verificam se o comportamento testado é o esperado. A gente vai entender melhor o que são assertions
mas é aquilo que eu falei, você tem um código, essa é uma visão até importante de comentar, a gente vai ver isso na prática, mas você testar nada mais é do que você colocar à prova a sua lógica. Você não precisa saber o que está encapsulado ali naquele método, mas você tem dois conhecimentos importantes a depender. Um, um não é obrigatório, mas o outro vai acabar sendo obrigatório, tá? O que eu quero dizer? O que não é normalmente obrigatório é você sabe que determinado método vai precisar de parâmetros. E você sabe que esse método vai retornar alguma coisa, mesmo que um void, um vazio, ou algo que represente isso, um nulo, tá? Mas você sabe que vai ter um retorno, mesmo que vazio, como eu comentei. Então você vai testar isso. Você vai acabar testando se eu imputo esses dados ou eu chamo esse método, ele está me retornando o que eu espero, a minha lógica ali dentro que eu codifiquei está retornando o que eu sei que eu quero que retorne, aí você vai testar nessa visão, tá? E aí, com isso, essa questão da autovalidação, você tem que testar de fato se imputando ou não, dada a necessidade, dados naquele método, ele está retornando o que eu quero, tá? Então, isso é o grande ponto do teste. Você vai testar a interface de utilização, no caso de unidade das suas classes, naqueles métodos públicos, né? Nos componentes, no de integração, se eles estão funcionando todos juntos corretamente, tá bom? E assim por diante. A parte aqui dos oportunos, né, do timely, os testes unitários devem ser escritos de forma oportuna, ou seja, eles devem ser criados antes ou simultaneamente à implementação do código que está sendo testado. Isso ajuda a garantir que o código seja desenvolvido com testabilidade em mente desde o início. Aqui acaba meio que te forçando, não, eu estou usando essa palavra, tá, do forçando, a você pensar no teste antes, ou pelo menos o mais próximo possível da tua codificação, tá? Você tem as práticas de TDD que a gente vai falar mais à frente aqui nesses slides, e esse TDD, ele te força ou te guia, acho que a palavra melhor é guia, né? Porque forçar normalmente é uma coisa atrelada a ser ruim, né? Mas ele te guia pelos testes. Então, o timer, eu acho que ele se encaixa mais assim, se o melhor para o timer seria você estar sendo guiado pelos testes, tá? Mas o quão próximo o teste está do seu desenvolvimento real, no quesito, o real já até me expliquei no passado, é aquela tua implementação que faz o teu software rodar. Então, quanto mais próximo do real ali, quanto mais próximo ou você ser guiado pelo teste, melhor, tá? Porque você vai ter mais ideia do teu algoritmo quando você estiver testando, tá? A ideia é você trazer isso. Quando você é guiado pelo teste, você começa a pensar antes nas suas interfaces de utilização, no algoritmo que está ali por baixo e assim por diante. Então, essas são as boas práticas aí. E aí vocês depois dão uma relida, uma lida, uma fixada para sempre ser guiados por essas práticas, tá bom? Por esses pensamentos aqui ou indicações, tá? Como você queira chamar, tá bom? E aí logo em seguida aqui nós temos o TDD, que é o Test Driven Development ou desenvolvimento guiado por testes, dirigido por testes, como você quiser chamar. E o que vem a ser isso? Tá? Já apontei em alguns momentos aqui, mas acaba que sendo, de fato, você pensar no teste primeiro, tá? Para depois fazer a implementação. Então, você vai guiar o seu desenvolvimento pelos testes, tá? E esses testes vão guiar a implementação de fato. Você vai ter várias práticas dentro do TDD. Eu vou já mostrar para você como é que é o ciclo dele, tá? E no início, para você ter uma prática mais tranquila, recomenda-se que você use o pensamento de baby steps, passos de bebê, tá? Para que você guie o seu desenvolvimento uh, com mais, de forma mais compassada, para que você entenda e fixe na mente a filosofia do TDD, tá? Então, de fato, você vai sentar para codificar, mas você vai começar a escrever o teste primeiro para depois fazer a implementação, o que em algumas
em algumas mentes possa dar um nó. Por isso que é importante que você faça sempre no início, nessa visão de baby steps, ou passos de bebê, que quer dizer que você vai de forma mais lenta. Como assim? O TDD, ele tem esse ciclo aqui de vida, que eu peguei essa imagem no Google, tá? Não é minha, onde você vai começar codificando pelo teste. Se você concordar comigo, e talvez eu não falei especificamente da suíte que roda os testes, mas você vai ter uma suíte ali, tá? Você tem o código do teste, você vai ter sua implementação, tá? Ainda não focando no TDD nesse ciclo, mas isso é normal do teste. E você vai ter um runner que vai executar esses testes para te dizer feedbacks, se está passando ou não. Quando você traz o TDD para a jogada e entra esse esquema aqui dele, você vai ter esse ponto red, que é o quê? Você vai ter o código de teste. Como você está sendo guiado pelo teste, você não vai ter implementação. Então, se você vir e no seu terminal, ou no seu PHP Storm, na sua ideia, e apertar um botãozinho para rodar o teste, ou no terminal chamar ali o runner, você vai ter uma quebra. Por quê? Porque você tem o teste, mas você não tem a implementação. Aí você vai para o próximo passo para tentar fazer passar aquela, aquele teste. Então, você vai criar um mínimo, isso em baby steps, tá? Então, você vai criar um mínimo para garantir esse green que a gente tem aqui, tá bom? E aí você vai no runner, no seu terminal ou na tua ideia, como você queira, a gente vai usar o terminal aqui, e aí você roda. Passou? Passou. Passou com o mínimo, eu sei que passou com o mínimo porque eu estou fazendo baby steps. Aí, o que eu vou fazer? Se passou com o mínimo, imagina assim, eu vou pelo bem simples, eu tenho uma classe de soma. Dado o passar de dois números, eu quero retornar a soma deles. Então, eu vou passar 5 e 5. Eu sei que aí eu criei o teste dessa maneira. Eu espero que seja 10. Então, o que eu vou fazer para passar esse mínimo? Qual seria o mínimo? Seria eu criar um método e já retornar 10, sem fazer a soma. Passou, aí eu entro no terceiro passo aqui, que é o refactor. E aí, o que eu vou fazer agora? Tá, eu já garanti que passou aquele teste que inicialmente só tinha um teste. Agora eu vou refatorar para garantir o algoritmo correto. Então, ao invés de já retornar 10, por quê? Porque se eu passar no próximo momento 2 mais 2 e tá 10 fixo, já quebra o teste, né? Então, eu vou refatorar para fazer o algoritmo correto. Por mais que seja simples, eu vou pegar o parâmetro 1 mais o parâmetro 2 e retornar. Rodo o teste novamente, passou, beleza, eu continuo nesse ciclo, tá? Então, claro que em algum momento vai quebrar, porque você está testando, vai quebrar alguma coisa, você vai corrigindo, fazendo passar, refatorando. Quando o algoritmo já está ok, será que tem alguma otimização que eu possa fazer? Aí já entra sempre, aí você vai sempre continuar nesse ciclo. Mas aí, a visão do TDD é essa, de você sempre partir do red, ou seja, você parte do teste. Se você rodar o teste, ele vai quebrar porque a implementação para aquele teste passar não existe. Aí você entra, faz o mínimo para passar, refatora para o algoritmo correto e fica nesse ciclo de trabalho. Só que ao invés de você estar fazendo a implementação antes, você vai estar fazendo o teste antes, o que vai te forçar a pensar na API da tua classe, dos teus componentes, tá? E aí, vai te fazer pensar mais em como codificar o que vai acabar por tabela, não tão simples, mas vai te fazer querer buscar mais formas melhores de codificação, formas melhores de deixar as coisas menos acopladas, deixar as coisas mais coesas e assim por diante. Então, esse aqui é o ciclo do TDD para a gente, tá? A gente vai acabar usando ele já de cara aqui, mas até bom a gente começar por ele, porque já força a gente a ter essa filosofia em mente, tá bom? E aí entra a visão aqui do PHP Unit, que vai ser um auxiliar para a gente, ele de fato é um framework, porque ele traz esse ecossistema para que a gente possa testar, tá? Existe muitas, como é que eu posso falar? Muitos pensamentos do que é framework, do que é lib, packages e assim por diante, mas normalmente o framework, a palavra framework que ele te produz, ou ele te prepara, ou te entrega, na verdade, um ecossistema de trabalho, tá?
Normalmente os frameworks vão acabar trazendo isso para você, ele vai te trazer um ecossistema, tá bom? E aí o PHP Unit ele acaba sendo um framework justamente por trazer esse ecossistema para testes, tá? Você não precisa de nada além do que ele. Claro que você pode criar ferramentas, pode criar plugins, libs que se encaixam ou incrementam o PHP Unit, mas em si ele é autossuficiente para essa parte de testes, tá bom? Então, como tem aqui o próprio nome, né? Então, o PHP Unit, você já percebe que ele tem um foco na unidade, mas você acaba também podendo utilizar ele para integração, tá? Sem nenhum problema. Mas se você quiser usar só para teste unitário ou de unidade, que acho que é a melhor palavra, você pode usar tranquilamente com toda a stack que ele tem em si, tá? Foi criado aí por Sebastian Bergman, é claro que hoje a gente tem a comunidade também apoiando e ajudando. É um framework muito conhecido. É, Tem o PEST agora, que eu não sei. Eu acredito que o PEST ele deva viver sem o Laravel, tá? A gente vê muita integração dele com o Laravel e você tem ali na própria doc do PEST uma visão de converter PHP Unit para PEST, tá? Mas o PHP Unit ele é bem consolidado e está há muito tempo no mercado. Então, você vai ver em muitos projetos, em muitos lugares, a utilização dele. Então, acho importantíssimo a gente conhecer ele para depois conhecer outras ferramentas, tá bom? Como eu coloquei aqui, né, tá bem simples, porque ele não é complicado, a gente vai ver até na prática. É mais questão de você ter lembrança mesmo, mas o que você está testando vai facilitar muito você ter a lembrança do PHP Unit. Só dar uma tossida. Vai fazer você lembrar muito da API de utilização dele, mas ele possui uma vasta API de assertions, tá, de hooks. Hooks é o nome que eu dei aqui para certos pontos. Não é um nome que eu inventei, é o nome que tem mesmo para quando você tem um gatilho para certos momentos de execução de códigos em frameworks, libs, etc. É muito utilizado também na parte ali de eventos de frameworks JavaScript. Que você está com certo gatilho ali, um certo momento para fazer algo em ponto específico de execução. Você tem isso no PHP Unit também. O próprio setup e teardown, que eu vou mostrar mais à frente, que são executados antes de cada teste, depois. Então, são hooks, são pontos de gatilhos que você pode executar alguma coisa para os testes, tá? E aí você vai ter também, além da API de assertions e hooks, você vai ter a API de utilitários, que é bem simplificada, mas poderosa ao mesmo tempo, para a criação de mocks e stubs, de forma a auxiliar e criar os testes da sua aplicação. Então, ele é bem poderoso e auxilia você 100% aí, no que você precisar para criar seus testes. Claro que tem alguns detalhes, como eu comentei, na parte de mocks, né, de dublês, que é o nome correto, porque mocks se encaixa nessa parte de dublê, que é a parte de spies. O spies ele vai acabar contando ali, simplificando para você, ele vai acabar contando quantas vezes determinado método foi chamado, para você ter uma garantia que realmente foi chamado, mas só que o PHP a gente não tem algo padrão para isso, tá? Mas você pode codificar e criar algum utilitário para você e deixar no seu arsenal de ferramentas aí para testes, se você vier a precisar disso, né? Desse tipo de ponto que o spy ele ataca, tá? O site aqui do PHP Unit, ele é PHP Unit DE, se eu não me engano, ele é Dutch, é alemão, tá? Mas a versão 10.4, eu não encontrei a tradução do PTBR, mas as outras versões têm, tá? Mas nada do que você se forçar aí a entender o inglês, que eu acho que é extremamente necessário, até falo em todo workshop que o ministro acaba pontuando isso, que inglês é super importante, então se force um pouquinho a tentar ver inglês, a ter esse conhecimento técnico do inglês, para você aproveitar cada vez mais das ferramentas, tá bom? Porque às vezes a gente como professor, e eu sou, não gosto nem de me chamar de professor, eu me encaixo mais no instrutor, tá? Eu acho que professor é uma palavra muito, muito acima, né? A gente tenta passar da melhor maneira possível, mas eu como instrutor, eu entendo que eu nunca vou conseguir falar tudo o que você consegue aproveitar. Então, é sempre bom ou você botar a prova que eu falo, ou ir atrás de mais fontes para agregar ao seu próprio conhecimento. Tá bom? Então, o site oficial deles está aí, é o phpunit.de. Tá?
A parte de assertions eu coloquei aqui bem simplificado, mas assertion é nada mais do que você garantir, tá? Lembra aquela parte lá que a gente viu do first? É você garantir que o retorno que você quer é aquele retorno que está sendo entregue, tá? Eu coloquei aqui um que é o assert equals, que é o mais comum que você vai utilizar, mas tem vários outros. Você vai ter assertion para verificar arrays, chaves de arrays, JSON. Você pode criar alguns utilitários para facilitar também esse mapeamento de coleções. Você pode verificar booleanos, inteiros e por aí vai, tá? Isso é sempre baseado nos retornos. Então, imagina que eu estou testando aquela questão da soma e eu, ao chamar o meu método de soma, eu passei 5 mais 5 e eu espero o quê? Eu fixamente deixo 10 aqui, porque é o que eu espero, e aqui nesse outro eu vou passar o retorno do método. Então, quando eu rodar a suíte de teste, será que isso aqui vai passar? Se passar é porque meu algoritmo está correto. Se não, eu vou verificar o que está acontecendo para corrigir e fazer passar. Lembrando que sempre os teus testes é você garantir o passar, ou seja, o verde. Por quê? Para garantir que está funcionando. Só que você tem que ter também a maturidade de saber que está corretamente testado aqueles pontos. Tá? Não adianta você só fazer passar, mas o algoritmo está quebrado. Tá? Por isso que a gente acaba fazendo uma triangulação, né? A gente acaba fazendo a chamada daquele comportamento com vários inputs diferentes, para garantir que, dados os inputs, eu tenho os comportamentos corretos, tá? Ou o comportamento correto, tá bom? Para aquele caso de teste, tá? A gente entra também aqui naquela parte dos stubs, né, que eu comentei com você que faz parte do dublê. Então, o stub é um objeto simulado que substitui um objeto real ou parte de um objeto real. Normalmente, os stubs são usados para fornecer respostas pré-definidas, tá? Chamadas de métodos específicos. E aí entra os pontos importantes. Eles não verificam interações, apenas simulam um comportamento, tá? E aí, o que que é a utilidade dele? Ele isola o código em teste, tá? Para isolar código. E ele substitui, no caso, ele faz isso por substituir partes dos sistemas por comportamentos simulados. Então, um ponto importante do stub, ele só é mesmo um substituto. Você não vai ter comportamento, você não vai verificar chamadas, tá? E você vai usar ele só para simular, por exemplo, retornos ou só para substituir certos objetos. Simplesmente isso, tá? Ele é só algo assim. Eu tenho o real aqui e eu vou só trocar no teste de unidade por outro. Eu posso trocar por um stub. O stub não tem comportamento, ele só vai substituir de fato, tá? Vamos dizer que ele é burro nesse sentido. Tá? Ele só está ali para cumprir um papel, só isso. Ficar ali sem ter comportamento, sem garantir que eu chamei métodos, etc. Tá? Eu tenho uns exemplos aqui, eu posso mostrar para você nos códigos que a gente tem até no Laravel Clean Arc, você ter mais essa visão do stub, que às vezes pode ser complicado. Tá? Vindo com stubs, a gente também tem os mocks, claro que não são as mesmas coisas, mas eles são dublês. Tá? E aí o mock ele já é um objeto simulado que não substitui um objeto real, mas também verifica interações com esse objeto, tá? Então ele não substitui, ele só está ali para cumprir um papel e ele vai necessitar do objeto real e vai fazer checks para chamadas, tá? Tem até aqui, ó, os mocks são usados para verificar se métodos específicos são chamados com os argumentos corretos e o número correto de vezes, tá? Enquanto um stub ele só substitui, não tem nada mais do que isso, o mock ele não substitui o objeto real, inclusive ele vai estar atrelado ao objeto real. E se no teu teste, o que o mock está substituindo nesse teste de unidade tem chamadas dessa classe real, o mock ele vai verificar se isso está acontecendo e está acontecendo do jeito correto. Então, do mock você já vai fazer indicando quantas vezes vai ser chamado aquele mock. Estou passando os parâmetros corretos, eu mapeio isso. Dada a chamada interna pelo meu código que está sendo testado, e o mock está substituindo esse objeto real. Dadas as chamadas desse objeto mockado, eu estou tendo o retorno correto, então ele verifica tudo isso. Então você já percebe que ele tem mais comportamentos e não substitui o objeto real. Tá? Ele vai fazer mais checks
Também, se o que você mapeou no mock fugir do que o objeto real está trabalhando, ele vai quebrar o teu teste. Tá? Então, sempre tenha isso em mente. E aí, aqui abaixo tem, né? Eles são úteis quando você deseja garantir que o código de teste interaja adequadamente com o objeto simulado. Esse comportamento que eu tentei falar aqui para você, mas a gente vai ver em código que é melhor para você fixar, tá? Então, os mocks, enquanto o stub ele é burrão, né? Vamos falar assim, o mock ele já é um substituto ligado, tá? Por quê? Porque o que você mapeou no mock, se fugir do que o objeto real tem, vai quebrar, porque eu estou ligado ao objeto real, mesmo que substituindo ele, tá? A gente vai codificar isso e entender bem como que isso se dá, tá? Acho que o mock, não ignorando o stub, mas ele acaba sendo até mais importante, é mais legal que você entenda o mock, porque o mock vai acabar fazendo mais sentido para você. Mas aí, o stub vem de quebra quando você precisar substituir um objeto sem precisar de comportamento, só é um substituto, é só isso que ele tem que fazer, tá? Espero que tenha ficado claro esses dois pontos, tá bom? Os hooks que eu quis chamar aqui são os gatilhos, tá? Que no caso, gatilhos ou hooks na programação em si, não foi eu que inventei esse nome, tá? Só utilizei esse palavreado que eu achei que faz sentido. São pontos em que você pode atacar em seu código de teste para realizar determinadas configurações de seus testes, ou mesmo compartilhar participante entre os métodos, no caso, os casos de teste, tá? Alguns hooks ou alguns gatilhos são o próprio setup e teardown. Você vai ter gatilhos para antes de todos os testes e depois de todos os testes. Você tem esses gatilhos do setup e teardown antes de cada teste e depois de cada teste. E aí você pode usar isso para configurar certas coisas para o teste e, nesse caso, compartilhar certos participantes, certas instâncias que faz sentido ter só uma instância, você quer compartilhar com todo mundo, você pode usar esses pontos para fazer esse compartilhamento, tá bom? Ou configurações também. Normalmente, por exemplo, imagina que você quer, no banco de dados, você quer, a cada teste, limpar o banco. Você pode usar o método setup para criar o banco e o teardown para limpar, tá? Ou somente o teardown para ficar dando truncate nas tabelas, tá? Você pode fazer isso também, tá bom? Então, são os gatilhos que eu gosto de chamar assim, tá? E a gente vai começar a ir para a prática, tá? Com PHP Unit primeiro e PHP, depois com Laravel Feature, dentro do Laravel usando Feature Tests, tá bom? E aí, vai ser basicamente esse o nosso trabalho, tá bom? Ficou alguma dúvida aí desses pontos todos que eu